Amém ou não amém? Amém. Há alguns versículos na Bíblia que a gente fala até dormindo, né? E há uns versículos tão simples, mas com um significado tão profundo, que às vezes a gente não estuda sobre eles, ou deixa passar batido, ou então fala assim, quase que automático. E um deles, ou dois deles, né, estão aqui nesse trecho de 3 versículos, que eu acho de uma simplicidade, mas de uma profundidade tremenda. E eu pedi a Deus que me desse sabedoria do alto, para que nós pudéssemos, dentro dessas palavras simples de Jesus, foi Jesus quem disse isso, que nós pudéssemos decifrar tudo, ou quase tudo, não conseguimos, quase tudo, o de mais importante que Ele quer para nós. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Tempos de tristeza, tempos de perseguição, em todos os sentidos, tempos de seca, tempos de momentos desertos na nossa vida, tempos de aflição, já disse, tempos de choro, tempos de medo. Mas não é o Brasil, o mundo passa por isso. Inevitável que passemos, porque a própria Bíblia nos garantiria que teríamos isso, mas em todas elas o Senhor nos prometeu guardar, prometeu nos guardar. E é nessa palavra que nós temos que nos apegar. É nessa palavra que nós temos que nos agarrar. Conquanto as ondas venham e batam, a gente tem que buscar forças para estarmos agarrados na tábua de salvação, né? E eu quero então que os irmãos abram a Bíblia em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Talvez, se eu começasse a dizer os versículos, vocês nem precisariam abrir as Bíblias, porque esse é um versículo de cor e salteado. E eu queria ler e depois, eu não sei se nós temos a versão João Ferreira de Almeida atualizada, tá? Eu vou ler agora na King James atualizada e depois a gente passa para a João Ferreira de Almeida atualizada, que é a que todo mundo acho que sabe mais de cor, né? E nós todos vamos falar, olhando lá, né, a segunda. Essa primeira eu vou falar na King James, depois na outra, que é mais conhecida, está mais na memória, nós vamos falar. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom, e a minha carga é leve. Agora vamos na outra versão. Já estamos lá? Já achou? Temos aí? Vinde a mim todos os que estáis... Vamos lá, 1, 2 e já? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, canga, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nós não merecemos esse convite, mas o Senhor nos faz esse convite movido pelo amor que Tu tens por nós. A palavra diz que o Senhor nos
amou primeiro. E o Senhor nos amou tanto que enviou o seu Filho para nos salvar e nos perdoar, estando nós ainda em pecados. Que amor é esse? Pai, nós te agradecemos porque nós temos essa abertura contigo. No Antigo Testamento isso era tão difícil, só o sacerdote podia falar contigo uma vez por ano para interceder sobre o pecado de alguém. E agora, por causa de Jesus que abriu esse caminho, rasgando o véu de alto a baixo, nós podemos entrar todo momento, a todo momento, todo instante, em nome de Jesus podemos entrar. Então, Senhor, ouve-nos, mas fala conosco. Fala de uma forma, Senhor, que só Tu sabes falar, simples e profundo. Ama-nos nesta noite. Toma sobre si, Senhor, as nossas dificuldades. Toma sobre si, Senhor, as nossas enfermidades. Toma sobre si, Senhor, a nossa angústia, a nossa depressão, tudo aquilo que tem amargurado o nosso coração. Alivia, alivia, Pai. Dá-nos descanso, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma noite que eu pretendo que seja uma noite de descanso e de libertação. Quando a gente fala em libertação, logo pensamos em expulsar o demônio das pessoas. Também é. Mas libertação do medo, libertação das incertezas, libertação de pensamentos negativos, libertação de dores, libertação de angústia, libertação de perseguição. Há pessoas que têm mania de perseguição, mania de que estão sendo perseguidas. E às vezes se matam. Não, eu estou sendo perseguido. Há pessoas que têm mania de dizer, ninguém gosta de mim. E se matam, porque não acham amor em ninguém. Por mais que elas façam por onde, elas acham que ninguém as ama. Na versão nova Almeida atualizada, está muito parecido com aquela, diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Por quê que vocês acharão? Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Duas coisas que eu quero falar um pouco mais nesta noite é sobre o jugo e sobre o fardo. São duas coisas que têm levado muita gente à perdição e têm deixado muita gente sem oportunidade de aprender o caminho, o jugo. E a outra coisa é o fardo, que tem cansado muita gente por estar com o fardo errado. Fardo de alguém que não deveria ser esse alguém o inimigo, e deveria ser outro fardo. Por que o fardo de Jesus? Porque ele é leve. Então a primeira coisa que eu quero conversar aqui com os irmãos é sobre essa primeira palavra, venham a mim. Vocês já pararam para pensar a profundidade desse convite? Jesus olha para todas as pessoas, e Ele não está dizendo para quem não está sobrecarregado. Ele está dizendo para vocês que estão sobrecarregados, para vocês que estão doentes, para vocês que estão se sentindo culpados, para vocês que se acham um lixo. Ele está falando, é para essas pessoas. Pastor, mas aqui, pelo que eu conheço aqui, não tem ninguém assim. Que bom que nós vamos aprender isso e vamos multiplicar por cento e tantas pessoas para nós, em nome de Jesus, aliviarmos cargas e aflições das pessoas. Essa é a nossa função. Então ele está falando para quem está cansado, para quem está oprimido ou sobrecarregado. Que tipo de cansaço ele se menciona aqui? Físico? Lógico que não. O cansaço físico, por qualquer atividade que você faça e se sinta cansado, você descansa, deita ali um pouquinho, senta ali, daqui a pouco você está descansado. Não, ele não se refere a isso.
Até porque esse você pode fazer. E ele quer falar de um cansaço que você não pode aliviar. Então comece a perceber que ele vai te oferecer coisas que só ele pode fazer e você não pode fazer. E o defeito muitas vezes está porque nós queremos fazer a parte de Jesus. E aí nós damos com os burros na água, como diz aí no ditado popular. Que cansaço é esse? É cansaço da alma, mas é cansaço do espírito. Nós já aprendemos que a alma é aquilo que expressa o nosso sentimento, em termos de alegria. Se eu estou com a alma triste, eu estou triste e ando cabisbaixo, macambúzio, sorumbático, embezerrado. Aguardem aí, é isso aí. Cultura Shalom. Eu ando abatido, mas também espírito. Se eu estou com o meu espírito, de alguma forma, sobrecarregado, eu estou com o canal que Deus fala comigo. O meu espírito com E minúsculo, é o espírito que Deus, pertence a Ele nos dotou com esse espírito, para Ele poder falar. O único canal que Deus fala conosco, nós sabemos que é através do espírito. E se esse espírito está abatido, está sobrecarregado, e ele precisa ser reorganizado, ele precisa de renovação. E quem renova o nosso espírito é o dono do espírito, que é o Espírito Santo. E o que nos deixa assim? Uma série de coisas. Uma série de coisas. Por exemplo, quando nós estamos com algum problema e não sabemos qual é o problema. Ou sabemos qual é o problema, mas não sabemos qual é a causa. E você fica muitas vezes sobrecarregado, desanimado. Por quê? Você não consegue resolver porque você não sabe qual é a causa. Por mais que você tenta procurar, você não consegue. Há coisas que nós não sabemos, que o Espírito Santo precisa falar conosco. E às vezes nós ficamos tentando adivinhar as coisas, descobrir por nós mesmos. Eu andei uns dias aí com as dores estomacais. Uma hora doía aqui, depois doía ali. Falei, deve ser isso. Eu tomar um remédio, parou. No outro dia voltou. Não deve ser aquilo. Porque... Aí voltou para cá. Aí, agora, é fome. Aí comi e parou. Eu sabia que era fome. Aí depois que eu comi meia hora, já estava alimentado, voltou. E é uma aflição muito grande. E o que você tem que fazer? Fazer o que eu fiz. Marquei uma endoscopia. E vou ao médico para ele verificar. O problema é que às vezes nós estamos abatidos por alguma coisa que nós desconhecemos, aquele dia que você acorda e acorda triste e não sabe por que está triste. Estou com um sentimento ruim, estou com um negócio que eu não sei o que é. Você vai conversar com as pessoas e não dá vontade de conversar com ninguém. Não tem esses dias assim? Só eu que já tive isso ou a igreja toda já teve? Faz assim. Porque é inerente ao ser humano. É inerente. Há coisas que você sabe, mas há aquelas que você sabe, eu já sei, eu estou assim por isso, mas também você não pode resolver. Eu quero ler um texto que está dentro desse contexto que nós estamos falando, que está em João capítulo 9, e eu queria que os amados prestassem atenção em muitos detalhes dessa descritiva aqui. Diz assim: ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. João capítulo 9. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Nesse momento os discípulos estavam incomodados. Disseram, nós precisamos saber disso, porque vai que, e a gente embarca numa dessa. Vai que a gente... Então, a primeira coisa são os discípulos incomodados. E Jesus vai responder. Jesus lhes respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele.
Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo que estiver convosco e tal. E, versículo 6. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão, fez o barro com saliva, em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. A história não acabou, agora é que ela vai começar. Esse homem tinha um problema, que ele era cego e já estava acostumado com ele. Ele já devia até... Ontem eu estava falando com a minha esposa, eu estava vendo que vai ver as Olimpíadas, Paralimpíadas, e eu queria descobrir como é que um cego joga futebol. Não, tem um guiso na bola, mas como é que ele sabe que ele não está tirando a bola do colega dele? Tem que ter alguma... Deve ter. Uma camisa ele puxa, ou então fala assim, essa camisa... Eu não sei. Mas como é que é? Mas eles treinaram. E olha, ele joga muito, muito melhor do que muita gente que enxerga dos dois olhos. Joga, sai ali, tá gol, aí vibra e tal. Acostumou, desenvolveu. É possível que na casa dele ele entra assim, faz assim, sabe que aqui tem um negócio, não pode tirar as coisas do lugar, né? Não, ele trupica, como diz o mineiro, né? Ele trupica ali no negócio e vai. E eu fico pensando, então esse cego já devia estar acostumado com a cegueira dele. Pode-se dizer que Jesus arranjou um problema para ele. Quer ver o negócio? E ele voltou vendo. Portanto, versículo 8, os vizinhos e aqueles que não o conheciam como cego, diziam, que o conheciam como cego, lógico, diziam, não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado ali mendigando? Aqui, esse não é o Astrogildo? Aquele que ficava ali, sentado ali, mendigando? Não. Aí, só a conversa. Alguns vão falar, mas é ele mesmo. Outros, não, parece com ele, mas não é ele não. Não, é ele mesmo. Aí, entretanto, assegurava-lhe, sou eu. O cego falou, sou eu mesmo. Sou eu. Por esse motivo, indagaram-lhe, como é que te foram abertos os olhos? E ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei e recebi a visão. Mas o negócio agora vai ficar um pouco mais. Em seguida lhe perguntaram, onde está ele? E ele respondeu, não sei. Então levaram o homem que fora cego, ou seja, pega o cego, e leva o camarada agora à presença dos fariseus. Agora vão me julgar. Não bastava ser cego, e agora eu recebo um presente, agora os camaradas vão me julgar. E era sábado. No sábado, não, no sábado ninguém pode fazer nada. E era sábado quando Jesus fez aquela mistura de barro e abril. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar. Ele aplicou barro aos meus olhos, lavei, agora eu vejo, já disse. Por esse motivo, e só por isso, alguns dos fariseus alegavam, esse homem não é de Deus. Que aflição, irmãos. As pessoas às vezes nos veem xingando, falando palavrão, dando calote nos outros, roubando a mulher dos outros, roubando o marido da outra, fazendo alguma coisa, e de repente nos reconhece e diz, mas esse aqui não era aquele. Não, acho que não era. Não, ele não pode ser. Ele diz, não é ele, não é ele. E as pessoas começam, não, está errado, você não pode ser aquele. E passam a não acreditar. Passam a não acreditar. Como pode um homem sendo pecador realizar milagres? Agora já pega em Jesus. Como ele pode realizar milagre como esse? E novamente houve divisão entre eles. Olha, está criando um problema. E isso deve estar mexendo com a cabeça desse ex-cego. Mas agora não vai parar, vai continuar agora na família do camarada. Uma vez mais, perguntaram ao homem que fora cego, que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes, ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão.
até que fossem chamados pais daquele que receberam a visão. Então os interrogaram: é este o vosso filho? Você é pai dele? Sou. Ele é seu filho? Sim. Vocês já não disseram que ele nasceu cego? Versículo 19. Como é que então ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é o nosso filho, ele é o nosso filho, e ele sim, nasceu cego. Mas não sabemos o significado dele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunta a ele, ele já tem idade, ele falará de si mesmo. Olha que diálogo interessante, irmão. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus. Agora a aflição já passou para os pais. Esses camaradas vão me matar, porque eu sou pai de um homem que era cego e que recebeu a benção. E eu agora? Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado entre eles que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: pergunta a ele, passaram a bola. Ele já tem idade. Vocês estão acompanhando? Que diálogo legal. Então eles chamaram de novo o Astrogildo, vem cá, não é possível. Chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Meu Deus do céu, eu recebi uma cura de um profeta, de um homem tal, eu não enxergava nada, não sei agora se ela melhora, eu estou cego ou estou enxergando, porque eu não acredito que eu estou vendo isso. E agora eu vou ter que dar glória a Deus para dizer que o homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Eu só sei uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como ele abriu os teus olhos? Irmão, que aflição miserável. Nós podemos estar cansados, podemos estar sobrecarregados, podemos ser oprimidos por acusações, por perseguições, desconhecimento de quem pode solucionar aquilo, medo de se render a quem tudo pode. O versículo 21 e 22, foi ele que fez, ele pode todas as coisas. Por erros e falhas cometidas voluntária ou involuntariamente, chamados pecados. O que é o pecado? É aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que faz você ficar, e nós vamos ver alguns exemplos, aquilo que afasta de Deus. Aquilo que afasta de Deus é aquilo que tudo aquilo que não é pertinente à vida de Deus, de Jesus. Então, quando Jesus te chama: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, machucados e tudo que termina em ados, ele está dizendo: vocês vêm aqui que eu vou resolver. Então a segunda promessa, ele diz: vinde a mim e eu os aliviarei. A segunda coisa. Por quê? Porque ele é quem alivia e liberta. Você não pode se aliviar. Venha então do jeito que você está, cansado, oprimido, errado e machucado. E essa é uma dificuldade, irmãos, porque as pessoas que estão oprimidas, cansadas, machucadas, elas já não acreditam mais em nada e não acreditam mais em ninguém. Por mais que você queira oferecer, as pessoas podem até dizer: mais um para me enganar. Eu aliviarei porque você não consegue fazer isso sozinho. Eu aliviarei porque sou eu, Jesus, que tenho que fazer, ou seja, isso cabe a mim. Isso foi entregue a mim. Isso é uma obra que sou eu que preciso fazer. Por isso, irmãos, nós não somos aliviados, não somos de uma certa forma, temos o nosso fardo aliviado, o nosso cansaço, não somos... Por quê? Porque nós queremos fazer aquilo que é Deus quem faz. Porque nós queremos fazer aquilo que Jesus é quem faz. Cabe a Ele, somente a Ele, isso é missão dEle. Ele veio para isso. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, não vida vegetativa. Ninguém, absoluta ninguém mais tem esse poder, só Ele.
ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder, todo, não é quase todo, é todo, não sobrou para mais ninguém. Todo o poder. E eu às vezes brinco com os irmãos, Novo Testamento, está no grego traduzido, o grego, o todo quer dizer todo. Todo o poder. Terceira coisa, ele diz: o meu jugo é suave. Mas nós temos um jugo. O meu jugo é suave. Eu tenho que ter um jugo. Se eu não tiver um jugo, eu sou uma pessoa passível de não aprender ou de aprender coisas erradas. Eu nunca posso ter um jugo desigual. Desigual de quê? Desigual daquele propósito para o qual eu fui chamado. E aqui nós vamos, já na tradução aqui, né, a minha canga, que o jugo é uma canga. Marcelo, nós temos ainda, eu nem lembrei disso, nós tínhamos o desenho aí de uma canga, as pessoas da roça sabem o que é uma canga. Na hora que você achar isso, você projeta ali a canga. Canga é algo que coloca no pescoço de dois animais, pode ser mais de dois, mas em pares, né? Dois, e eles precisam ser dois animais da mesma raça, não pode ser um boi e um cavalo, porque eles têm vidas diferentes, eles têm atitudes diferentes, atribuições diferentes. E por que eles colocam ali? Por quê? Quando um boi for para lá, o outro não pode, porque a canga puxa ele para cá. E quando um for para cá, o outro puxa ele para cá. E tem que andar naquilo que o dono está puxando pelo cabresto, e eles seguirem na direção do dono que está puxando. O jugo na Bíblia representa ensinamento. O jugo na Bíblia ensina cuidado. Quando Jesus diz assim: o meu jugo é o meu ensino, então diz: aprendei de mim, porque sou manso. E ele diz: o meu jugo é suave, o meu ensinamento é suave. Por quê? Se ele diz que o meu ensinamento é suave, porque os outros ensinamentos, não sendo dele, não são suaves, são rigorosos. Eu visitei numa dessas viagens minhas missionárias, eu estava com um pastor, e o pastor disse: olha que coisa interessante, eu não estava vendo, estava de longe, vamos lá para você ver. Nós estávamos em Hong Kong, que ainda pertencia à China, foi colonizado pela Inglaterra, mas já tinha passado para a China naqueles momentos. E nós andando na rua, e tinha um empregado de um cidadão lá, no comércio, e o cidadão pegou o empregado, na hora que nós chegamos, ele segurou na mão do coisa e dava cada tapa na cara do empregado, pá, e ele fazia assim, e o cara, mas escutava distante. E o pastor, que estava comigo, fala muito bem o inglês e tal, e ele perguntou: o que está acontecendo ali? Ele disse: não, ele está ensinando. Que maneira desgraçada de ruim de ensinar, irmãos. Eu não queria aprender assim, não. Aí a pessoa falou para o pastor assim: e observe que ele está entendendo que ele está aprendendo. É como se ele tivesse: pode bater, que eu estou entendendo, eu estou aprendendo. O mundo, quando... Há provérbios que nós não devemos falar nunca, tá, irmãos? Por exemplo: meu filho, principalmente para o filho, meu filho, você não está aprendendo não, né? O mundo vai te ensinar, não faça isso. Você está dizendo: o capeta vai te ensinar, o diabo vai te ensinar, porque o mundo jaz no maligno, irmãos. Como é que nós não lembramos disso? E falamos porque as pessoas, não, o mundo ensina. Não, a nós não, a nós cabe ao Espírito Santo de Deus, cabe a Jesus ensinar, foi dado a Ele. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí para arrebentar as escrituras. Nós temos esse professor, nós temos esse mestre. O meu jugo é suave. Direção, ensino, unidade. Jesus está dizendo: aprenda comigo. Aprenda comigo. Se você não aprender comigo, você vai aprender com outros. E o problema é esse, amados, o problema é que às vezes nós não queremos aprender com ninguém. Nós queremos ser a nossa própria cabeça.
Nós queremos andar segundo o nosso nariz. E muitas vezes, você já não disse isso? Ei, ninguém fala comigo, eu sou dono da minha vida. Que bobagem que você está falando. Você só pode dizer que é dono da sua vida se você não pertence a Jesus. Aí você faz o que você quiser. Mas se você pertence a Jesus, você foi comprado por um preço altíssimo. E Ele é seu dono. Senhor significa dono. Dono. E se você não aprender com Jesus, não tem dúvida, você vai aprender com um jugo pesado. Eu apenas fiz uma ilustração desse chinês batendo na cara do outro, e depois, quando ele acabou, ele agradeceu. Eu falei assim, meu Deus do céu, né? Só faltou falar, é parente daquela que dizia, eu gosto de apanhar, né? A quarta situação é que ele fala sobre o fardo. Eu disse que eu ia explicar, que eu ia abordar um pouco mais o jugo e o fardo. Esse fardo é coisa interessante, ele diz que o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês precisam me seguir e precisam carregar o meu fardo. Eu queria que vocês vissem comigo, por que eu tenho que carregar o fardo de Jesus? Não é o fardo que ele tinha que carregar, não. O fardo que ele tinha que carregar era pesadíssimo, ele já carregou. Ele fez por você. Não é esse cargo. O fardo que ele precisa, que nós precisamos carregar, é o fardo que traz sobre as nossas vidas carregar o nome dele. Lembra que nós pregamos aqui? Nós levamos o nome de Jesus, nós temos um distintivo, nós temos um emblema que as pessoas olham, e isso é um fardo. Por que é um fardo? É um fardo porque por causa desse nome, muitas vezes perdemos amigos. Muitas vezes perdemos parentes que não concordam que nós mudamos de vida. Muitas vezes perdemos o namorado ou a namorada. Muitas vezes perdemos o emprego. Por causa disso. Mas por que ele diz, então, é um fardo pesado, pastor? Não, é levíssimo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz que ele, juntamente com a tentação, ou seja, com o problema, com a opressão, ele vai prover um livramento. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha só que interessante, todo mundo conhece esse versículo, não é? 1 Coríntios 10, 13, está lá. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus, ele está falando com os dele. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. É leve. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Meu fardo é leve. Acontece, amados, que às vezes nós enfrentamos situações servindo a Jesus e começamos a atuar como se o fardo fosse pesado. E o fardo de Jesus pode se tornar pesado na sua vida. Quando? Quando você está fazendo a obra dele, quando você está servindo a ele, quando você está carregando o nome dele e quer suportar com as suas forças. Deixa esse versículo lá na tela. Esse versículo, ele não quer dizer que não veio tentação que você pudesse suportar. Porque senão o sucesso é seu. Ele não te dá uma tentação e um problema segundo a sua força, de jeito nenhum. Ele está dizendo, por isso que ele complementa embaixo, ao contrário, ele te dá algo que ele te dá o suporte logo em seguida. Quantos estão entendendo isso? Entenderam esse versículo? Muita gente pega errado. Não, ele me deu, é porque eu aguentava suportar. Você não aguenta nada, meu amado. Eu não aguento nada. Quem aguenta o nosso fardo é Jesus, por isso que Ele é leve para nós. Imagine a mão de Jesus segurando na sua vida. E o que precisamos fazer? Quando nós estamos sendo perseguidos, ou por alguma razão perdemos algumas oportunidades na vida, porque estávamos a serviço do Rei Jesus, Ele suaviza essa perda. Ele te honra ali na frente. Ele faz com que essa perda de hoje seja um sucesso amanhã. Por isso que o apóstolo Paulo diz, tudo aquilo que eu tinha, que eu julgava de muito valor, eu agora
Acho que é esterco. Acho que agora que é esterco. Em troca do que eu estou vivenciando hoje. Fardo leve. Outro exemplo de fardo leve é quando você está fraco, você se sente forte, porque o fardo é leve. O apóstolo Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Já expliquei isso aqui, mas sempre é bom, porque sempre tem uma pessoa diferente, sempre tem um visitante, né? Quando um copo está meio cheio ou meio vazio, tem a metade, só cabe a outra metade de qualquer líquido. Se você está com água, só cabe a outra metade, ou de água, ou de leite, ou de café, só cabe. Mas quando ele está totalmente vazio, cabe ele todo. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim, quando eu estou vazio, eu sou fortíssimo, porque eu tenho 100% do recipiente vazio para receber 100% de Jesus. Quantos estão entendendo? O problema é que o fardo se torna pesado porque nós queremos misturar conosco, com a nossa atitude, com as nossas atitudes, com a nossa sabedoria. Nunca devemos reclamar do fardo de seguir a Jesus. Eu fico muito triste que às vezes a gente encontra, não é pecado a gente chegar e falar, eita, estou trabalhando aqui, mas estou cansado. Isso é uma coisa. Mas murmurar, não, ninguém aguenta. Ser ministro de louvor, ser professor da escola dominical, que turminha, assim não dá. Não estou aguentando não, que fardo. Irmãos, nunca devemos fazer isso. Se estamos fazendo isso é porque nós estamos estudando para dar aula sem a ajuda do Espírito Santo. Se nós estamos fazendo isso, como é duro evangelizar, só leva a pancada. É porque você está evangelizando da sua boca, do seu entendimento, da sua capacidade, do seu intelecto. Mas se eu evangelizo abrindo a boca e deixando o Espírito Santo para falar, o fardo é leve. Portanto, quem aceita o convite e vem como está, será aliviado, será curado, será restaurado. Ninguém pode permanecer como era. Por quê? Porque Jesus é santo. Temos que ser santificados para andarmos com Ele. O lugar que Ele habita, o habitat de Jesus é santo. E quando Ele entra na nossa vida através do Espírito Santo, Ele passa a ser dono da nossa vida. Tudo aquilo que é contrário a Ele não pode ficar dentro de nós. Que concordância tem a luz com as trevas? Se você quiser aliviar algum mendigo, se você quiser aliviar algum drogado, você vai convidá-lo para vir para a sua casa. Falamos isso domingo de manhã e agora eu vou destrinchar um pouquinho para nós concluirmos. Mas é você quem submete o mendigo ao banho. Duvido você falar para o mendigo, vem aqui comigo, mas toma um banho primeiro. Ele não vai conseguir, porque ele já acostumou a ser mendigo sujo. Ele não consegue. E se ele tomar um banho, ele vai tomar um banho de gato. Pronto, já tomei banho, aí veste uma roupa de qualquer jeito e vem. Mas não é esse banho, é um banho para ficar totalmente limpo. E ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele já se acostumou dessa forma. E quem tem que dar esse banho é quem convida. O que Jesus está dizendo para nós é isso, você não consegue. Sua mente está cauterizada. Você já está tão revoltado que você não consegue. Você não consegue perdoar. Você não consegue mais amar ninguém. Mas você tem depósito de amor. Mas você precisa ver que eu vou fazer isso. Sou eu quem faz. Cabe a mim. A mim foi designado, não a você. Aí você traz o mendigo para casa. E por que você trouxe? Porque você tem amor. Mas será que você vai deixar o mendigo dentro da sua casa, fedendo? Quantos dias você não toma banho? 48. Aliás, você já vai perguntar com a mão aqui tapada com aquele negócio com oxigênio. Quantos dias? 48. Tá. Bom,
então, já que eu preciso vir para Jesus e não preciso mudar, o mendigo que você traz para sua casa também não precisa, deixa ele, senta com você à mesa e come. Traz uma comida gostosa e põe o mendigo ali. Pastor, mas o senhor é contra o mendigo? Absolutamente não, mas ele precisa tomar banho. E o que Jesus faz conosco? Exatamente a mesma coisa. O problema é que às vezes a gente quer vir para Jesus e continuarmos a ser aquilo que nós éramos antes de vir para Jesus. E Ele está dizendo, você vem que eu vou te aliviar. Tem uma condição. Primeira, você vem. E segunda, eu resolvo o resto. Só que você precisa deixar tirar essa sujeira. Você precisa tirar essa mágoa. Você precisa deixar tirar essa dor, essa angústia, esse espírito de morte que há em você, que você toda hora quer falar em morrer. Esse espírito de tristeza. Eu estou falando em espírito, são espíritos malignos. Espírito maligno é envolvido só com tristeza, tem outro envolvido só com morte, tem envolvido só com desastre. É tudo organizado lá sobre o diabo. Eles são todos organizadinhos. Só Jesus pode fazer isso, só Ele pode aliviar. Imagina, irmãos, você traz para a sua casa, diz, não, eu vou evangelizar, vou trazer um ladrão para minha casa. E traz o ladrão. Que legal, irmão. Deixa a sua carteira de dinheiro em cima da mesa. Deixa tudo. Duvido eu dó que você faça isso. Você vai trazer o ladrão e vai começar a doutrinar para ele. Você não pode, porque você agora está morando aqui, eu estou te dando tudo, você não precisa roubar, porque você tem tudo. Mas nós queremos vir para Jesus e continuar roubando. E aqui eu não vou nem falar de dinheiro, irmãos. Francisco já arrasou aqui, eu não preciso falar nada, nenhuma palavra, que eu falar vai estragar. Eu quero falar de roubar o tempo dele. Roubar o tempo que deveria ser dedicado a ele, nós gastamos com coisas que não edificam. Ao contrário, desedificam. Existe essa palavra? Se não existe, eu criei agora. Nós temos aqui alguns pais, por acaso, ou algum, que, filho, você não tomou banho hoje não? Ai, meu Deus, está cheirando mal, vai tomar banho, você não toma banho desde ontem que eu estou vendo. Tem algum pai que precisou já falar com o filho? Já deve ter, não é possível, hein? Com certeza. Irmão, o que tem? Deixa o moleque sujo, não há problema, irmão. Vai mudar a roupa? Não precisa não, já mudei a roupa semana passada. É ruim, hein? Agora você é um pai carnal, é um pai limitado, é um pai sofrível, comparado ao Pai do céu, eu estou até te elogiando. Imagine Deus querer que a gente venha para Ele e não deixe Ele nos aliviar. E por que não deixamos? Por várias razões, isso eu prego numa outra mensagem. Mas a principal é que nós não estamos dispostos a mudar de vida. Essa é a principal. Eu já acostumei, cara, eu sou mendigo. E você sabe quantos anos sou mendigo? 30 anos. Nunca me faltou comida. Sempre comi. Mas na lata de lixo, mas eu acostumei a comer na lata de lixo, bobo. Eu como qualquer coisa, como macarrão podre, ou carne estragada, não tem nenhum problema não. Você que é bobo, que só quer comer carne de lixo, você ainda metido, era comer picanha. Eu como qualquer coisa, carne podre, me dá aqui. Porque acostumou. E o que Jesus quer é que nós paremos de comer carne podre. O que Jesus quer é que nós experimentemos um bife a cavalo, feito bonitinho na chapa, igual a dona Vera faz lá para mim. O que Deus quer é que a gente pegue uma macarronada bonita e comamos essa macarronada. Por isso Ele disse assim, vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos. Não compete a você. Já pensou, mendigo, não é para você vai me dar banho? Onde é o banheiro? Como é que é a água? Quero ver o sabonete. É ruim. Ele já vem, você aceita que eu devo, agora vamos cortar o seu cabelo, você está parecendo um bicho. Vamos preparar. E é o que Jesus faz conosco. Foi o que Ele fez com o endemoniado gadareno. A Bíblia diz que ele parecia um bicho. Andava entre as catacumbas, era preso, acorrentado. Ninguém aguentava ele. Sujo. Mas quando ele veio para Jesus, Jesus o livrou do diabo que fazia com que ele levasse aquele jugo, aquele ensinamento, aquele fardo. Ele estava levando um fardo que era do diabo. E Jesus diz, o meu fardo é leve.
E quando Jesus o libertou, diz a Bíblia, se você ler depois, um certo dia Jesus estava pregando e estava no barco, e quem estava lá? O ex-endemoniado gadareno, suave, barba feita, cabelinho cortado, bonitinho, ali, sereno, tranquilo, porque o fardo é pesado. Eu tenho visto muitas pessoas nessas minhas andanças aí, durante muitos anos eu tive a oportunidade, Deus me levou a muitos lugares, levou a lugares ricos, lugares bonitos, mas me levou a favelas, me levou a lugares de pessoas deprimidas, irmãos em estado degradado, irmãos vivendo situação de humilhação, já vi vários, mas conheci pessoas que foram assim e foram restaurados. E como é bonito a gente ver uma pessoa que entendeu o convite de Jesus e não quis resolver sozinho os seus problemas, e deixou Jesus. É como se ele disse assim: Jesus, irmãos, dá licença, está aqui. Peguei os pontos. Estou aqui. Estou prostrado, Jesus, agora que eu vou entrar. É agora que eu vou trabalhar. E todas as vezes que nós fizermos isso, Jesus vai entrar e vai aliviar o nosso fardo. Homens valentes, maus, que tinham o hábito de roubar, de matar, e de repente vieram a Jesus, porque eles tinham um fardo. O fardo de uns é opressão. Vai lá, mata. De vez em quando vocês veem aí, por que você matou fulano? Não sei, mas eu tinha uma voz no meu ouvido dizendo, mata ele, uma voz que eu não sei, uma voz, eu matei meu pai, matei minha mãe, fardos. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para a sua vida. Por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Certamente, irmãos, há entre nós, que Deus sabe, quando Ele dá a mensagem, Ele sabe. Se um vier aqui para isso, Deus preparou uma mensagem para um. Eu costumo dizer que uma das maiores pregações de Jesus foi para uma pessoa só, a mulher samaritana. Só tinha uma plateia, uma pessoa. Uma das maiores pregações. Mas pode ser que tenha mais de um. Ele tem descanso para mais de um? Tem. E para 10? E para 1000? Mas aqui não tem 1000. O que está te sobrecarregando? Qual tem sido o seu fardo? Quem sabe você esteja carregando o fardo que não é seu. E Jesus disse, eu vou aliviar o seu fardo. Tem uma história que muitos pregadores contam, não é minha, eu já ouvi. Um homem já está andando na rua, na estrada, com um peso enorme na cabeça, e aí passa uma caminhonete com a carroça, com a caçamba, e diz assim, vai para lá, vou, quer uma carona? Quero. Aí ele entra na coisa, senta lá e continua com um troço na cabeça. Aí o homem está olhando pelo retrovisor e para e diz, meu amigo, bota ali do lado. Ele disse, o senhor já me está fazendo um favor de me levar, ainda vou botar a carga aqui para o senhor aqui. Deixa eu levar lá na minha cabeça. Muitas vezes nós temos sido assim. Estamos vindo para Jesus e não estamos permitindo que Ele alivie a nossa carga. Vamos ficar de pé, queridos.